Olá, aqui é Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com e eu volto para tirar a dúvida do Ivan de São Paulo. Ele me pergunta se diante da atual conjuntura econômica, se existe expectativa ou alguma chance do governo ver a necessidade de lançar um novo PROE. Bom, vamos tentar dividir em dois tempos a nossa resposta, ok? Primeiro seria explicar bem leve, de modo bem superficial, o que foi o PROE, e o segundo é o contexto econômico, se de fato existe um risco no sistema para que haja necessidade de um novo PROER, tá certo? Quem é mais experiente, mais vivido, lembra que para os idos de entre 90 e 95, notadamente depois que o Plano Real entrou em prática e acabou com a ciranda financeira, que era a razão do lucro fácil para muitos bancos, né? Que existia uma inflação que chegou a beirar 100% em um mês, então aplicações financeiras baseada na ciranda inflacionária, né, que seria o ganho fácil com a inflação, fez com que muitos bancos ineficientes prosperassem. Pois bem, após o Plano Real, a situação ficou mais complicada, surgiu a necessidade de um expurgo, digamos assim, no mercado daquelas instituições que de fato não eram eficientes e que brincavam muito com o sistema financeiro. Então, quem não lembra do Banco Nacional, né, que sempre estava presente no capacete do Ayrton Senna. Aqui em Salvador tivemos a queda do Banco Econômico, que era um banco de 1834, né, que virou o Excel e mais tarde foi incorporado pelo Bradesco. Basicamente, o que foi que o PROER fez? De modo bem simples, digamos que o PROER permitiu que esses bancos quebrassem, mas que quem tivesse dinheiro nesses bancos não perdesse o dinheiro. Ou seja, o governo federal ele dividiu esses bancos em duas partes, uma que não prestava e outro que era viável no mercado, vendeu a parte boa e o Estado entrou pagando pela parte ruim. Por que isso foi importantíssimo ser feito? Mesmo que muitos argumentem de modo negativo, porque foi dinheiro público para salvar a instituição financeira. Porque o banco é meio que o coração do sistema capitalista, porque ele empresta, não é? Ele guarda seus recursos. Então, se você permite que essa instituição ela quebre, ela provoca um desarranjo no sistema tão grande que o custo é muito maior para a sociedade em termos de desemprego, em termos de calote. Então foi acertado o PROER. Não estou aqui fazendo um juízo de valor em relação ao custo do PROER, mas a atitude de não deixar que esses bancos quebrassem. E aí eu volto para a pergunta do Ivan, que atualmente existe um risco? Bom, de uma forma bem simples, você tem uma recessão econômica, e uma recessão econômica, já que dura 2 anos, né? Vamos ter um segundo ano agora de queda próxima a 4% do PIB. Alguns bancos eles tiveram prejuízo emprestando para algumas empresas, notadamente a Sete Brasil, que era responsável pela fabricação de sondas para a Petrobras, né? O Bradesco, o Banco do Brasil, eles aumentaram o PDD, né, que seria provisão para devedores duvidosos. Então isso gera uma certa instabilidade no sistema. Por quê? Porque todo banco ele tem que se ajustar a algumas metas de garantias, né? Que o Banco Central ele observa isso. Quais seriam dessas metas? Você tem que fazer alguns depósitos compulsórios diários para ver realmente se o banco ele não está emprestando mais do que pode, se está tudo dentro dos conformes. Recentemente eu coloquei no nosso grupo uma lista de bancos que estão sendo observados pelo Banco Central. Bancos esses que apresentam um certo risco, principalmente de liquidez. Quando eu falo liquidez se todos que estão investindo dinheiro no banco, eles forem ao mesmo tempo tirar o dinheiro, isso cria um risco de quebra do banco, né? Então, alguns desses bancos eles possuem reservas talvez não suficientes ou abaixo do que seria o garantido. Então, aí sim você tem um risco maior. Dentre eles, você tem o BTG Pactual, que é um banco grande do André Esteves, que foi recentemente preso na Lava Jato, e outros pequenos. Nesse você tem que ter cuidado. Eu, particularmente, até o momento, até as informações que eu tenho, eu não vejo um risco de um novo PROER. Vejo sim que alguns bancos ensejam preocupação adicional, mas nenhum dos grandes bancos. E hoje nós temos também o Fundo Garantidor de Crédito, que garante até R$250 mil por CPF, por instituição. Então o risco do sistema é bem menor, o Banco Central ele parece estar mais atento,
isso não quer dizer que a gente não tenha que estar atento também. Então, preste atenção àquela lista dos bancos que eu passei no nosso grupo, de modo tal que vocês, caso vocês tenham recurso ou lidem com esses bancos, é bom você ter uma preocupação adicional e ver como você pode se precaver da melhor forma. Ok? Espero ter ajudado o Ivan aí nesse novo cenário aí que estamos vivendo, meio louco no Brasil. Grande abraço, Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com.